Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nossa história de hoje repete a narrativa bíblica do primeiro crime na Terra. Como o livro de Gênesis relata, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Isso aconteceu depois que Caim ofereceu os frutos da terra ao Todo-Poderoso, enquanto Abel ofereceu os primogênitos de seus rebanhos. Para a decepção do irmão mais velho, Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou os presentes de Caim. Movido por ciúmes, Caim chamou Abel ao campo e tirou sua vida. Infelizmente, mesmo no mundo moderno, o ciúme insalubre ainda pode levar um irmão a matar o outro. No final de junho de 2010, a família de Donna e Samuel Eard passou por um momento muito difícil. Seu filho de 19 anos, Shawn, estava desaparecido. Na noite anterior, Shawn teve uma briga com seu irmão mais velho, Stanley, e saiu de casa batendo a porta. Shawn nunca havia deixado a casa por longos períodos sem seu telefone ou sem informar sua mãe. Naquela noite, toda a família ficou alarmada com o desaparecimento do jovem, mas a busca oficial só começou 24 horas depois. Avisos de pessoa desaparecida com fotos de Shawn sorrindo foram espalhados por todas as estações, supermercados e ruas, mas mesmo após 2 dias de busca, não houve resultados. A polícia continuou a busca por mais de 2 dias sem sucesso. Os parentes, conhecidos e alguns amigos formaram um grupo de ativistas que dia e noite vasculhavam estabelecimentos locais, entrevistavam transeuntes e reconstruíam minuto a minuto o trajeto de Shawn. Naquela noite, a polícia começou a investigar mais de perto os hábitos e o ritmo da família Eard para reconstruir a sequência de eventos que levaram ao desaparecimento de Shawn. Donna e Samuel Eard eram casados e tinham um histórico de relacionamentos anteriores, com 6 filhos adultos de casamentos anteriores. Após dificuldades em suas uniões anteriores, encontraram refúgio na companhia um do outro e se estabeleceram em San Diego, Califórnia. Alugaram uma casa grande e frequentavam a igreja local todos os finais de semana. A família era devota e levava uma vida tranquila e pouco sociável. Alguns anos após se mudarem, tiveram 2 filhos, Stanley e Shawn, com 2 anos de diferença. Donna se dedicava totalmente ao lar e à criação dos filhos, que cresceram em um ambiente de amor e cuidado. Os irmãos frequentavam uma boa escola local e participavam das atividades da igreja aos finais de semana. Os filhos mais velhos, ao atingirem a idade adulta, se espalharam pelo continente para formar suas próprias famílias, mas a família Eard mantinha contato regular e celebrava todas as festas juntos. Shawn era um garoto simples e alegre, com uma aparência marcante, carisma e capacidade de ouvir e simpatizar, o que lhe permitia fazer amigos facilmente. Stanley, por outro lado, era mais reservado e cauteloso, tornando a socialização mais difícil para ele. Apesar da diferença de idade, os irmãos tinham um grupo comum de amigos e colegas de classe. Juntos, eram como uma unidade, ajudando e cuidando um do outro. Conforme os irmãos cresciam, seus interesses se tornavam completamente opostos. Shawn tocava em uma banda musical, enquanto Stanley se interessava por artes marciais. A vida de cada jovem era cheia de impressões e emoções vívidas, que compartilhavam com a família nas noites em que se reuniam antes do jantar. Shawn era sempre o primeiro a contar suas histórias sobre música, amigos e planos futuros, ocupando a maior parte do tempo de conversa. Stanley, por sua vez, parecia não ter muito a compartilhar, sem grandes planos ou histórias emocionantes. Assim, ele humildemente ouvia as histórias de seu irmão. Numa dessas noites, Shawn contou à família que conheceu uma vizinha chamada Mary Jane, uma garota frágil com olhos castanhos brilhantes e longos cabelos loiros. Através da janela aberta da casa onde ela morava, ele ouviu um piano tocando de forma encantadora e, como que hipnotizado,
seguiu os sons da música e entrou na casa sem bater. Sua confiança permitiu que saísse da situação embaraçosa com dignidade e conhecesse a garota que lhe interessava. Mary Jane era alguns anos mais velha que Shawn, mas isso não impediu que mantivessem uma relação amigável. Shawn frequentemente organizava piqueniques onde Mary Jane era convidada, caminhavam bastante, visitavam parques e pontos turísticos. A jovem história de amor foi interrompida pela triste realidade do mundo adulto. A família Yard recebeu a notícia da doença da mãe idosa de Donna, avó de Shawn e Stanley. Em busca de prosperidade, os pais tentaram levar em conta os interesses de cada membro da família, mas a decisão tomada mudou fundamentalmente a vida de todos. Shawn não queria deixar sua terra natal, seus amigos e Mary Jane, mas a decisão dos pais já estava tomada. Em 2005, a família Yard se mudou para a casa da mãe de Donna em Spring Hill, Flórida, onde começaram uma nova vida. A mudança foi um sopro de ar fresco para toda a família, pois a decisão se revelou acertada. A avó de Shawn e Stanley estava se recuperando. Embora Shawn sentisse falta de sua banda, de Mary Jane e dos passeios em sua cidade favorita, ele não conseguia ficar triste por muito tempo e logo sua nova vida se tornou tão cheia quanto a anterior. Donna e Samuel conseguiram emprego na igreja presbiteriana local, onde passavam quase todo o tempo. Donna cuidava das crianças na creche, enquanto Samuel ajudava na capela. Com o tempo, os irmãos voltaram a se aproximar e fizeram novos amigos juntos na escola. A antiga vida parecia renascer em um novo lugar. Shawn voltou a tocar na banda da escola, enquanto Stanley frequentava uma escola de artes marciais perto de sua nova casa. Apesar da nova rotina ocupada, Shawn não conseguia parar de pensar em Mary Jane. Todas as noites, após as aulas, ele se trancava no quarto e falava ao telefone com ela por horas. As despedidas sempre terminavam com Shawn dizendo que sonhava em reencontrá-la e prometendo que, com a permissão dos pais, iria visitá-la. Enquanto o irmão mais novo crescia guardando seu primeiro amor no coração, Stanley tentava se afirmar na família de sua própria maneira. Quieto e calmo, Stanley, por sua rigidez e modéstia, parecia ser privado do calor e da atenção parental. Em busca de autoexpressão, tomou uma série de decisões ruins que teriam consequências graves para toda a família. Em maio de 2006, Stanley informou aos pais que pretendia abandonar a escola para se dedicar ao estudo das artes marciais e à criação de um clube de artes marciais. Mas o maximalismo juvenil levou o rapaz a uma má companhia, onde começou a praticar pequenos golpes e experimentar drogas ilegais. Em 2007, essas conexões disfuncionais levaram à prisão de Stanley, que foi pego roubando e acusado de fraudes. A notícia das travessuras do filho mais velho causou um forte abalo em Donna, que acabou no hospital com um ataque cardíaco. A situação foi rapidamente resolvida com a ajuda de um advogado contratado pela irmã de Jennifer, que defendeu Stanley habilmente, provando a falta de evidências diretas, permitindo que o rapaz fosse libertado rapidamente, recebendo apenas uma sentença suspensa. Esse episódio assustou profundamente Stanley, que se sentiu culpado e se fechou, na esperança de ser compreendido e aceito pela família. Após os eventos assustadores que ocorreram com Stanley, Shawn não disse nada aos pais sobre suas decisões. Durante as férias de verão, ele arranjou um emprego como garçom, economizou algum dinheiro e deixou apenas um bilhete para sua mãe, partindo para a Califórnia para ver Mary Jane. A longa viagem de ônibus de 2 dias até sua amada parecia uma eternidade. A paisagem mudava do lado de fora da janela, o dia se transformava em noite, e Shawn imaginava o momento em que, na estação final, veria Mary Jane. O motorista anunciou a última parada, e o ônibus parou. Shawn estava pronto para correr até ela, pois já havia visto seu rosto feliz através da janela e seu cabelo comprido que ela arrumava atrás das orelhas. Eles passaram alguns dos dias mais felizes juntos, fazendo piqueniques como nos melhores dias do ensino médio. Shawn confessou seu amor a Mary pela primeira vez, e ela correspondeu. Após outro passeio, os jovens sentaram-se em um banco, e Shawn começou a se sentir fraco,
com a visão escurecendo até desmaiar. Ele acabou no hospital, onde foi diagnosticado com uma doença causada por picada de carrapato, que rapidamente causou complicações graves. Uma luta difícil pela vida e saúde de Shawn começou, e após mais de 1 mês e 6 meses de reabilitação, ele conseguiu se recuperar. Jennifer levou o irmão de volta para a Flórida, onde ele enfrentou terapia e uma longa recuperação. Mary Jane foi deixada esperando novamente, e o único meio de comunicação entre os amantes era o telefone. Uma série de problemas e doenças inesperadas uniram ainda mais a família Yard. Donna fez tudo o que era possível para ajudar Shawn a se recuperar completamente, cuidando atentamente de sua dieta e exercícios, o que levou à plena recuperação de Shawn e ao ressentimento interno de Stanley, que nutria ciúmes em pequenas doses. Depois de um tempo, Shawn recuperou suas forças e voltou aos estudos em música. Em 2009, ele concluiu seus estudos e sonhava em voltar para Mary Jane, apresentando-a aos pais como sua favorita. No entanto, os planos de Shawn não estavam destinados a se concretizar. Stanley apresentou seu irmão à sua namorada, Samantha Howe. Samantha, natural da Flórida, rapidamente encontrou um idioma comum com os dois irmãos. Stanley estava apaixonado por ela, mas a garota ficou impressionada com o alegre e sociável Shawn. Por algum tempo, Stanley cortejou ativamente Samantha, e ela aceitou seus sinais de atenção. Alguns encontros românticos terminaram com beijos apaixonados. Stanley estava imensamente feliz, mas Samantha, apesar de dizer sim ao irmão mais velho, ainda pensava no irmão mais novo. Samantha decidiu escrever uma mensagem para Shawn, confessando sua simpatia por ele e convidando-o para um passeio pela cidade. Shawn aceitou e passaram a noite caminhando pelo calçadão e conversando sobre Stanley e Mary Jane. Shawn não procurava conquistar a garota, pois já pertencia a outra pessoa. Samantha, rejeitada, escreveu uma mensagem para Stanley, dizendo que Shawn estava se encontrando com ela e confessando que realmente gostava dele também. Stanley ficou furioso. Naquela mesma noite, ele foi ao quarto do irmão, onde tiveram uma conversa que começou calma, mas logo se transformou em gritos e depois em um silêncio mortal. Os pais estavam em casa, mas os irmãos às vezes discutiam de forma acalorada, então não acharam nada de especial no que havia acontecido. A mãe foi a primeira a perceber que Shawn estava desaparecido, pois ele não atendia suas ligações. Ao relembrar a noite anterior, obteve a explicação de Stanley de que Shawn havia saído de casa após uma discussão. Após 2 dias de buscas, a polícia recebeu um telefonema assustador. A pessoa que ligava era a irmã de Shawn, Jennifer. O atendente que recebeu a chamada ouviu apenas um grito de mulher no telefone e um gemido masculino ao fundo. Após pedidos repetidos para se acalmar, o atendente finalmente registrou o pedido de ajuda. Jennifer continuou a gritar, implorando por ajuda e relatando: "Meu irmão Stanley matou Shawn. Ele está na casa falando com minha mãe. Meu pai está deitado sobre o corpo morto do meu irmão, que foi enterrado no quintal desde o início da manhã de sábado. Estou implorando por ajuda." Quando os policiais chegaram ao local da tragédia, observaram uma cena horrível. No quintal da casa, Samuel estava ajoelhado, com as mãos sujas de terra, tentando desenterrar o corpo do filho e gritando. Um bairro tranquilo, onde os 2 jovens irmãos costumavam acenar para os vizinhos, transformou-se no cenário de uma tragédia violenta. A família Yard, que criou 2 filhos, ficou com a memória aterrorizante de desenterrar um dos filhos e ver o outro sendo algemado e levado embora. Stanley Yard foi detido sob suspeita de assassinato premeditado. Em seu primeiro interrogatório, ele revelou que não tinha a intenção de matar seu irmão. Em um momento de raiva, atingiu Shawn na cabeça, causando uma lesão que fez o irmão cair. Percebendo que Shawn estava morto, amarrou o corpo e o levou pela janela para enterrá-lo no quintal. Em suas palavras no inquérito, "E eu o enterrei, afinal é isso que se faz com os mortos." Essas palavras soam como o cálculo frio de um assassino, não de um irmão amoroso. Em sua defesa,
Stanley afirmou que fez isso para proteger sua mãe do choque que ela poderia ter ao saber da notícia. Ele planejava mover o corpo do irmão para um local mais adequado após a partida dos pais. Durante o interrogatório, o comportamento de Stanley variou. Ele chorava e confessava o que havia feito, mostrando arrependimento, ou culpava Shawn com ódio nos olhos. Stanley falava muito mal do irmão mais novo, culpando-o por todos os seus problemas e admitindo que Shawn havia vencido a disputa pelo amor da mãe e de Samantha. No mesmo dia, Stanley foi acusado de homicídio de segundo grau e levado sob custódia sem direito à fiança. 2 dias depois, a doutora Barbara Wolfe realizou a autópsia no corpo de Shawn, apresentando ao tribunal os resultados da perícia, que indicaram hematomas no pescoço da vítima e marcas de corda, indicando que o pescoço foi comprimido para dificultar a respiração. A perícia concluiu que a morte foi resultado de uma lesão na cabeça e asfixia. O assistente do procurador do estado, Pat M. Segall, começou a analisar o caso. Em 25 de fevereiro de 2011, a primeira audiência começou, presidida pelo juiz distrital Steven Rushing. Na segunda fila, estavam os pais de Stanley, Donna e Samuel Eard, que choravam ao ver o filho mais velho ser conduzido ao tribunal sob escolta. Em 9 de abril de 2013, o julgamento começou no Tribunal de Hernado, presidido pelo juiz distrital Anthony Tati. A defesa foi liderada pelo advogado Alan Hunter, enquanto o promotor Pat permaneceu do lado da acusação. O principal objetivo da acusação era convencer o júri de que Stanley havia planejado cuidadosamente o crime. O advogado de defesa, Alan, afirmou que houve uma briga espontânea que levou ao trágico desfecho. Em seu encerramento, Alan apelou ao júri para que considerasse a tentativa de Stanley de encobrir o crime em nome de boas intenções. Stanley Eard foi acusado de homicídio premeditado de primeiro grau e enfrentava uma sentença de prisão perpétua obrigatória se fosse condenado. O destino de Stanley estava nas mãos do juiz Anthony Tati, que presidiu o julgamento de 5 dias. O homicídio de segundo grau é punível com até prisão perpétua. Stanley Elias Eard sempre afirmou que nunca teve a intenção de matar seu irmão 3 anos atrás, antes de enterrá-lo no quintal da casa. Antes do julgamento, Eard rejeitou uma oferta dos promotores para se declarar culpado de homicídio de segundo grau em troca de limitar sua sentença a 20 anos de prisão. Eard permaneceu impassível enquanto o veredicto era lido. Os pais dos irmãos, Samuel e Donna, choraram silenciosamente enquanto o júri deixava o tribunal. Samuel Eard começou a gritar, enquanto muitos parentes se reuniam em torno de Donna e Samuel. O júri concordou que Eard não planejou matar Shawn, mas não o absolveu completamente de culpa. Após deliberar por cerca de 2 horas e meia, 9 mulheres e 3 homens consideraram Eard culpado de homicídio de segundo grau. Enquanto isso, os Eards disseram acreditar na versão de Stanley sobre o que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 19 de junho de 2010 e criticaram o escritório do procurador do estado por apresentar as acusações. Samuel Eard afirmou que o defensor público Alan Lanter fez um excelente trabalho. A família questionou a adequação da sentença e entrou com um recurso para apelar do veredicto, mas foi negado. Realmente não consigo entender como o júri chegou a um veredicto de homicídio de segundo grau em cerca de 2 horas, disse Samuel Eard. Apesar disso, nossa fé não foi abalada, acrescentou. Um fato não foi contestado durante o julgamento, e após a morte do irmão, Stanley tirou o corpo de Shawn pela janela do quarto e o enterrou em uma cova rasa no quintal da casa da família em Spring Hill. Samuel Eard encontrou o corpo de Shawn 2 dias depois. O assistente do procurador do estado, Pat M. Segall, começou seus argumentos finais no julgamento mostrando aos jurados fotos do corpo de Shawn coberto de terra, em posição fetal no buraco. Este não é um caso de romance policial, disse M. Segall. Ele observou que Stanley, ao ser questionado pelos detetives no dia em que o corpo de seu irmão foi encontrado, mudou seu testemunho até 6 vezes, dizendo inicialmente que não sabia nada sobre a morte de Shawn. 2 dias após o funeral do irmão, Stanley enviou mensagens do celular de Shawn para os membros da família,
dizendo que Shawn havia ido para a Califórnia para ficar com sua namorada Mary Jane. Em nome de Shawn, ele também se correspondia com Samantha, dizendo que não queria se comunicar e que ela deveria prestar atenção em Stanley. Após horas de questionamento, Stanley disse que Shawn havia morrido durante uma luta no quarto naquela manhã. Ele alegou ter ouvido um estalo no pescoço do irmão quando caíram no chão. Em seguida, escondeu o corpo de Shawn para proteger a mãe, Donna, que tem problemas cardíacos. Ele disse que planejava contar ao pai depois que a mãe saísse em uma viagem. Essas lesões que o réu infligiu com as mãos constituem homicídio, disse McGough, e ele também chamou a atenção para o depoimento e as declarações de Stanley aos detetives sobre as tensões crescentes em relação a Samantha Howe. McGough também destacou o testemunho sobre uma conversa que Stanley teve com seu irmão e um amigo sobre vingança semanas antes da morte de Shawn. Nessa conversa, o amigo testemunhou que Stanley disse que, se fosse matar alguém, acertaria a pessoa na parte de trás da cabeça e enterraria o corpo no quintal. Essa evidência era tênue, na melhor das hipóteses, e não poderia dissipar a dúvida razoável, disse Alan Lanter ao júri. Um crime envolve um ato com um resultado pretendido, afirmou Lanter. Sim, ele esteve envolvido na morte do irmão, mas ele não o matou. Lanter apontou para o testemunho de um patologista forense que disse que o golpe na cabeça, combinado com outros fatores, como o alto teor de álcool no sangue de Shawn e o possível inchaço cerebral devido à doença causada pela picada do carrapato, provavelmente levaram à sua morte. O patologista também testemunhou que bater a cabeça na mesa de cabeceira do quarto quando os dois caíram poderia ter sido suficiente para matar Shawn. Lanter lembrou o júri do testemunho de Donna Yard, que disse que Shawn sofria de mudanças de humor severas após contrair a doença. Em um ponto de seu testemunho, Donna Yard chamou a morte de Shawn de um acidente. O júri também poderia ter considerado Stanley Yard culpado de homicídio de terceiro grau ou homicídio culposo. Chamando o caso de homicídio perdoável, Lanter pediu aos jurados que não deixassem as fotos grotescas do corpo de Shawn e a má decisão de Stanley de enterrá-lo no quintal distraí-los do que levou à sua morte. Stanley Yard fez algo horrível depois que Shawn morreu, disse Lanter, mas ele não é um assassino. Durante a sentença final, a emoção tomou conta dos pais Yard. O juiz Anthony impôs uma sentença de 50 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Os pais estavam devastados, um dia miserável havia tirado 2 filhos deles ao mesmo tempo. O assassinato frio de um homem inocente e até mesmo de um irmão está claramente além dos limites de uma resposta humana adequada. Na história bíblica, o fratricida Caim foi banido do paraíso como punição, mas ele resolveu o problema de maneira diferente, eliminando a fonte de seu remorso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.